O Botafogo de Futebol e Regatas salvou o que seria mais uma noite lamentável da seleção brasileira e o que seria também o fim do emprego do Dorival Júnior como técnico da seleção, né? Isso porque na noite desta quinta-feira, com gols do Igor Jesus e do Luiz Henrique, dois atacantes do Botafogo, a seleção brasileira de virada derrotou o Chile por 2-1, jogo válido pela nona rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, partida que aconteceu lá em Santiago, capital chilena. Então vou falar um pouquinho do que aconteceu nesta partida, então já convido você a deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, tá? Pois quando for postado um vídeo ou um short, que é aquele vídeo mais curto, você vai receber a notificação. E claro, compartilhe o vídeo com todo mundo, até mesmo para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, que você odeia, não tem nenhum problema. O importante é divulgar os vídeos, os conteúdos que faço por aqui. Vai que essa pessoa acaba gostando, curtindo dos vídeos, né? Então essa divulgação é muito importante para o crescimento do meu canal, beleza? Então vamos com tudo para mais um vídeo por aqui. E, pois é, né, cara? Ah, Selefogo, hein? Até como coloquei na thumb do vídeo, na capa do vídeo, né? Porque, como falei, dois jogadores do Botafogo marcaram os gols da vitória do Brasil de virada em cima do Chile. Primeiro do Igor Jesus e o segundo do Luiz Henrique. E se tem uma torcida que hoje está muito feliz, é a do Botafogo, né? Por conta dos gols marcados por atletas do Botafogo, né? Aliás, a última vez que um jogador do Botafogo havia marcado um gol pela seleção brasileira foi lá em 1998, com o Bebeto, no jogo das quartas de final da Copa do Mundo de 98, entre Brasil e Dinamarca. O Bebeto, na época, jogava pelo Botafogo. Foi a última vez que um atleta do Glorioso fez um gol pela seleção. E na noite desta quinta-feira, dia 10 de outubro de 2024, foram dois. Então, tá aí esse registro, né, que, assim, claro, torcedor do Botafogo, você que torce pro Botafogo, claro, tá muito feliz, né? E são, assim, dois pontos muito positivos nessa atuação da seleção brasileira na noite desta quinta-feira. E o gol do Igor Jesus justifica uma ideia de jogo do Dorival Júnior, né, de uma certa forma. Porque lembram que na data FIFA no mês passado ele treinou com o Pedro sendo titular? Pois bem, o Pedro é um atacante, é um centroavante de referência, né? Que a ideia é ficar lá na área, esperar um cruzamento e finalizar para o gol. Só que o Pedro se machucou. Teve uma lesão gravíssima, só volta no meio do ano que vem. E essa lesão que ele teve, inclusive, no treinamento da seleção brasileira na data FIFA do mês passado. Para essa data FIFA de outubro, o Dorival acabou convocando o Igor Jesus, que vem jogando muito bem no Botafogo, né? Ele voltou recentemente lá do futebol dos Emirados Árabes Unidos. Chegou no Botafogo, mas chegou com tudo, marcando gols, ajudando o Botafogo a conquistar vitórias e atuando muito bem, né? E acabou sendo convocado com muitos méritos para a seleção brasileira. Só que aí muita gente pensou, nossa, pô, Igor Jesus, caramba, que absurda a convocação. Pela ideia de jogo do Dorival Júnior, não foi tão absurdo assim. E acabou que nesta quinta-feira acabou justificando. Não só essa convocação em si, mas o fato dele já ser titular. Digamos assim, furando a fila do Endrick, por exemplo, né, que para muitos seria o mais óbvio, né, mas acabou que o Dorival Júnior colocou o Igor Jesus de titular. Enfim, e acabou que foi um gol de cabeça numa jogada do Savinho pela direita, né? O Savinho acabou fazendo cruzamento com o pé direito, que não é o pé bom do Savinho, inclusive. O Igor Jesus, em uma das pouquíssimas bolas que ele recebeu no jogo, essa que é a verdade também, acabou marcando um gol de cabeça. Mas ele estava ali para isso, né?
aproveitar uma chance, uma oportunidade. E o Igor Jesus foi lá e no primeiro jogo dele pela seleção principal do Brasil, né? Marcando o seu primeiro gol. Que história, né? Pois é. Bem, mas antes desse gol do Igor Jesus, né? A gente precisa falar do gol do Chile. Porque, assim, com 1 minuto de jogo, né? Foi um gol de cabeça, um cruzamento que veio da direita. O Eduardo Vargas, livre de marcação, recebeu no meio da grande área de defesa do Brasil. Ele cabeceou, e foi aquele movimento que a bola subiu e desceu, e o goleiro Ederson não conseguiu defender. Aí, algumas situações, tá? Uma, o Danilo, cara, assim, não dá mais pro Danilo na seleção brasileira, cara, essa que é a verdade. Por que não testar o Wanderson para ser titular? Não dá mais pro Danilo, gente, assim, sinceramente. E ele já tá mostrando isso há muito tempo do porquê ele não tá merecendo mais oportunidade na seleção brasileira, sabe? E tem muita gente e até pessoas da imprensa falando, tem que colocar o Danilo mesmo porque ele é mais experiente. Então, se for levar em conta pela experiência em seleção, então por que o Abner foi titular hoje? E o Abner fez um bom jogo, tá? O Abner fez um bom jogo nesta quinta-feira. Mas se for pensar por essa lógica, então, por que o Abner foi titular na seleção brasileira e por que não o Endrick, que tem mais tempo de seleção, foi titular ao invés do Igor Jesus? Se for levar em conta por experiência, né? Mas assim, tá muito claro que não tem como o Danilo mais jogar pela seleção. Ele com o pé plantado, só admirando a bola chegar até o Eduardo Vargas. E assim, e esse gol também, se é o Ederson no Manchester City, o Ederson teria feito a defesa. É o que eu já falei até em outros vídeos em relação ao Alisson também. O Alisson no Liverpool, ele faz muitas defesas que ele não faz na seleção. Então, esse é um ponto que eu fico muito chateado, sabe? Quando eu vejo os jogos da seleção brasileira, aconteceu de novo com o Ederson. Assim, não tem como. E com 1 minuto de jogo, cara, assim, não dá pra entrar no jogo. E na importância que tinha esse jogo, não dá pra entrar com desatenção. E teve uma galera que entrou com uma desatenção. Isso é que não poderia. O Chile fez 1-0. Aí o Brasil, ele teve um controle muito grande da posse de bola na partida, só que o Chile, no primeiro tempo, ele teve um momento que até arriscou chute de longe, enfim, passou a não acreditar no goleiro Ederson. Só que aí depois teve um chute de longe, acho que foi do Osório, né, jogador do Chile, que a bola, inclusive, passou até perto da trave direita, mas enfim, mas depois disso, o Brasil passou a ter um controle, quer dizer, já tinha um controle da posse de bola, né, mas ficou basicamente um ataque contra a defesa. O Chile, deixou assim, o Brasil, fica com a posse de bola, tá? Faz o que quiser com a posse de bola. Aí ficou um ataque contra a defesa praticamente, o Brasil tendo essa posse de bola, tentando criar jogadas contra o Chile que mais se defendeu e saía nos contra-ataques. E o Chile teve espaços para fazer os contra-ataques. O Chile só não fez mais um gol porque é um time fraco. É um time fraco. Essa geração do Chile, assim, essa geração pós-Copa América, no caso as duas conquistas de Copa América que o Chile teve, né, lá em 2015, 2016, cara, é uma geração que minha nossa, hein? Que time fraco do Chile, cara. E a gente quase perdeu pro Chile. É que a gente foi salvo por 2 jogadores do Botafogo. Então, para vocês terem uma ideia como que tá o retrato do futebol chileno, né, dessa geração atual do futebol chileno, e como tá o retrato também do momento que a gente aqui tá vivendo também, né? Apesar
essa vitória, mas que foi uma vitória, foi uma obrigação, né, que eu diria, enfim. Então o Brasil, durante o jogo, ele teve esse controle da posse de bola e tudo mais. Só que assim, eu gostei muito da atuação do Savinho hoje, tá? O Savinho, ele mostrou mais uma vez que quis jogar, tá? Que quis jogar. Aí teve muita gente que nos últimos dias criou uma polêmica assim, porque o Savinho não viu o jogo da seleção brasileira. Assim, cara, vamos falar aqui uma coisa, a maioria dos jogadores de futebol, ele não, acaba não vendo futebol quando tá em casa, descansando. Não vê, tá? Fica esse detalhe. Até o Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele já falou que quando tá em casa ele não vê futebol. Ele vê filmes, séries, documentários. Ele não vê futebol. Cristiano Ronaldo, tá? A gente está falando dos maiores jogadores da história do futebol. Então, essa questão do jogador de futebol não ver futebol quando está em casa, no tempo livre, isso é a coisa que mais acontece, tá? Então fica esse detalhe também. E o Savinho hoje mostrou que quis jogar e fez uma baita atuação, na minha visão, na partida de hoje. Foi dele o cruzamento para o gol do Igor Jesus, isso já para os minutos finais da primeira etapa. E aí a gente parte para o segundo tempo, né, e que continua esse mesmo cenário, né, do Brasil tendo um controle muito maior da posse de bola e tal, mas teve dificuldades, cara, para criar jogadas. Teve uma certa dificuldade. Enfim, e aí o segundo gol do Brasil saiu numa jogada individual do Luiz Henrique, que entrou no decorrer do segundo tempo no lugar do Savinho. E aí o Luiz Henrique pegou a bola pela direita, puxou para o pé esquerdo, entrou na grande área e aí chutou. Colocado foi um chute rasteiro, né, no canto direito. E dessa forma foi o gol da virada e da vitória muito importante da seleção brasileira em cima do Chile. Mas como eu falei, foi uma vitória que foi uma obrigação, né? Porque o Brasil não podia perder pontos para o penúltimo colocado nestas eliminatórias, né? Não dá. Deu uma balançada que acabei batendo com o joelho aqui na mesa, né? Mas por isso deu uma balançada aí, mas vamos seguindo assim mesmo. Então, 2-1 para o Brasil. Enfim, que a gente pode destacar nessa vitória do Brasil na noite desta quinta-feira? Claro, os dois jogadores do Botafogo, o Igor Jesus, que aproveitou muito bem a oportunidade que teve, mas pouquíssimas bolas chegaram nele, né? Se tem uma questão, vamos fazer um tipo de jogo para que a bola chegue até o centroavante, então tem que ter mais jogadas assim. Tem que ter um repertório maior visando esses cruzamentos para os centroavantes. E se não for só o Igor Jesus, né? Pensando em breve num Pedro ou em outro atacante, enfim, no João Pedro, sei lá. Então a gente tem que pensar, no caso do Dorival Júnior, né? Tem que pensar num repertório maior para esse tipo de jogada. Mas o Igor Jesus hoje foi bem demais, fez o gol, fez o seu papel, é isso. O Savinho também jogou bem também, na minha visão. Aliás, foi mais um jogo que o Savinho entrou e jogou bem. O Luiz Henrique também foi outro que entrou e jogou bem, fez o gol da vitória. Aliás, o Luiz Henrique, né, ele foi um dos pouquíssimos que se salvaram na última data FIFA. No jogo contra o Paraguai mesmo, né, que ele entrou, ele é um cara que tentou algo para a seleção brasileira. Foi um desses pouquíssimos que foi bem no Brasil na última data FIFA. O Luiz Henrique hoje entrou, jogou bem, na minha visão. Abner, estreando na seleção brasileira principal e fez um bom jogo, na minha visão. O Abner ele foi muito acionado, né, mais na primeira etapa, né, ele teve muitos espaços para receber bolas. Quando o Brasil chegava no ataque, obviamente, o Abner teve muitos espaços pelo lado esquerdo de ataque do Brasil para poder receber ou tentar dar um passo, um cruzamento. O Abner acho que fez uma boa partida, uma boa estreia, na minha visão, pela seleção brasileira, né? Claro, contra o Chile, mas foi bem, porque teve jogador que foi mal contra o Chile. Isso a gente vai falar já já.
Então, Abner fez uma boa exibição na minha visão. E acho que o Rafinha ele foi bem, cara, para mim. O Rafinha, nesse momento, ele está sendo o melhor brasileiro atuando lá na Europa, né? Ele tá jogando no Barcelona numa função diferente, né? Jogando centralizado e tá jogando bem lá no Barcelona, jogando mais centralizado. E hoje eu achei que ele fez uma boa partida, chegou a marcar um gol, mas foi anulado, enfim. Mas o Rafinha eu achei que fez uma boa exibição também. E acho que é isso, cara. Acho que são os que eu consigo destacar aí na seleção brasileira. Agora, negativo. Vou começar pelo Ederson, né? Assim, pô, era uma cabeçada que dava para ter defendido, né? Dava para ter defendido. Enfim, se era no City, ele teria defendido. Eu já falei isso nesse vídeo. Quem mais que a gente pode colocar assim de forma negativa? Danilo também, mais uma vez, né? Principalmente nesse lance lá, que ficou plantado lá na grande área, admirando o cruzamento pro gol do Chile. Não dá, né? Danilo não tem mais nenhuma condição de jogar na seleção brasileira. Lucas Paquetá também, mais uma partida ruim da seleção. E levou cartão amarelo, aí tá fora do próximo jogo também. Não faz nenhuma falta hoje para a seleção brasileira, sinceramente. Então, mais uma partida abaixo do Lucas Paquetá. Eu achei que o Rodrigo jogou abaixo hoje também. Eu achei que o Rodrigo não fez uma boa atuação. A gente tá falando de um cara que atua bem no Real Madrid, mas que hoje na seleção mais uma vez jogou mal. E o que mais, né? Assim, cara, sinceramente, tem muita gente que vai falar do Endrick e tal, mas, cara, pouquíssimos minutos também, né? Pouquíssimos minutos também. Enfim, a impressão que passa, sabe, é que isso já há algum tempo. Eu acho que o Dorival Júnior não gosta muito de trabalhar com o Endrick. Eu não sei por que isso. Por que não gosta? É a impressão que passa pra mim. Sabe? Então, sei lá, cara. O Dorival Júnior, infelizmente, não vai saber aproveitar o talento do Endrick. Enfim. Só que agora, com a ideia de jogo que o Dorival Júnior tem, de ter mais um centroavante de referência, o Pedro, na última data FIFA, teria furado a fila do Endrick. Essa agora foi o Igor Jesus. Enfim, aí vai ficar difícil também o Endrick, na minha visão. Mas já antes, né, a impressão que passa que parece que o Dorival Júnior não gosta muito de trabalhar com o Endrick, sabe? Então fica esse detalhe também. E vejo que é isso, tá? Então é o que a gente pode destacar de pontos positivos de jogadores de forma positiva e também de forma negativa na noite desta quinta-feira, que o Brasil fez mais do que a obrigação de ganhar do Chile, penúltimo colocado nestas eliminatórias, né? Então, agora o Brasil ele vai jogar em casa, terça-feira, 9h45 da noite no horário de Brasília. Que horário, hein? Enfim, o Brasil vai enfrentar o Peru, que é o último colocado. Nesse momento que estou gravando o vídeo, o Peru é o último colocado das eliminatórias. Então, Brasil e Peru na terça-feira, 9h45 da noite, no horário de Brasília, no Mané Garrincha, em Brasília. Mais um jogo que o Brasil tem a obrigação de vencer. Então, o Brasil tem que chegar ao fim desta data FIFA de outubro, conquistando 2 vitórias. E até para quem sabe terminar essa data FIFA na terceira colocação. Porque, convenhamos, o Brasil entrou em campo hoje em 7º lugar. Uma posição que leva a aquela fase de repescagem internacional, né? Que loucura, cara. Enfim, a gente foi ultrapassado pela Bolívia antes de iniciar o jogo. Bizarro, cara. Enfim, estrago que está sendo feito, né? Então tá aí. Vitória do Brasil. O Igor Jesus e o Luiz Henrique salvaram o que seria uma noite lamentável da seleção brasileira e salvaram também o emprego do Dorival Júnior, né? Então, é isso. Então, fica aqui mais um vídeo falando da seleção brasileira. E se você ficou comigo até aqui no final, muito obrigado
pela sua audiência, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo. E em breve voltarei com mais um vídeo, com mais um short por aqui no canal, beleza? Beijos e abraços a todos e até a próxima, hein? Tchau, tchau!